Meu amado, abra sua Bíblia no Evangelho segundo nos relata Mateus. Nós temos exposto o Evangelho do Senhor segundo nos relata Mateus, e eu quero pedir a você que abra no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 27 até o verso 32. Mateus 27, 5, do 27 ao 32. Leitura responsiva. O pastor lê um versículo, os irmãos leem o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, do 27 ao 32. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Vamos ler todos o verso 32. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. É a palavra do Senhor. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Evangelho do Senhor, segundo nos relata Mateus, capítulo 5. Nós vamos olhar para o texto que começa no verso 27. Clássicos do cinema. Você deve conhecer muitos clássicos do cinema. Já deve ter ouvido falar ou visto alguns filmes que são clássicos, né? O Vento Levou, por exemplo. Eu queria falar de um clássico do cinema chamado Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock. Um suspense daqueles de deixar você grudado na cadeira. Ele é de 1954. Em síntese, o enredo do filme Janela Indiscreta é o seguinte: um fotógrafo profissional que tinha uma câmera daquelas com lente teleobjetiva, sabe, aquela que vai ficando bem grandona assim, e ele machucou a sua perna em um dos seus trabalhos e está limitado ao apartamento em que mora. E aí, a partir da janela do seu próprio apartamento, ele começa a observar a vida dos vizinhos, das pessoas que passam perto da sua casa, e por isso Janela Indiscreta. Ele começa a ver a particularidade da vida daqueles que estavam ao redor na sua vizinhança. E uma dessas histórias acontece na vida de um casal que é flagrado por este fotógrafo discutindo numa noite. Se você não viu este filme, recomendo. Ele é bastante antigo, não vou dar o spoiler aqui porque é de suspense, mas ele começa a perceber pela lente da sua câmera que aquele casal brigava. E ao final da briga ela se deita na cama e o marido vai se sentar no sofá da sala. Ele consegue ver da sua janela estas duas cenas. E é interessante que à noite a janela do quarto se fecha. E aí passa o tempo, o marido sai de casa com uma maleta, demora muito tempo na rua e volta.
e faz isto mais algumas vezes naquela madrugada, como que levando alguma coisa de dentro de casa, dentro da sua maleta. Pela manhã, as janelas se abrem e a esposa não está lá. E eu já sei que você está pensando: pastor, ele matou ou ele não matou a esposa? Você vai ter que ver o filme, eu não vou te dar esse spoiler. Mas é exatamente esta a sensação que Alfred Hitchcock quer gerar para nós. E aí, ele fez ou não fez? Ele matou ou não matou? Este filme nos coloca na condição de pessoas que, junto com o fotógrafo que olhava a vida das outras pessoas, este filme nos coloca nesta mesma posição, neste mesmo lugar de observação da vida do outro. E é interessante que, além de ser um grande suspense, este filme é uma metáfora para cada um de nós. Todos os seres humanos, em alguma medida, olham para a vida do outro, analisam a vida do outro, repercutem a vitória ou a derrota do outro. Em alguma medida, todos nós estamos representados no fotógrafo de Janela Indiscreta. O texto que lemos nesta manhã também fala da forma de olhar. O Senhor Jesus enfatiza isto, esta natureza do olhar humano, de buscar sempre aquilo que está à sua volta. Antes que algum irmão se preocupe, o pastor está com uma coriza infinita em razão de sua rinite alérgica. Já fiz os exames sorológicos, estou imune, não transmito para ninguém, com provas científicas, graças a Deus, é somente rinite. A gente está num tempo que, se alguém espirrar, tem que falar rinite, não pode, né? Então, por favor, não se preocupem com o pastor, louvado seja o nome do Senhor, não é Covid, tá bom? Estou imunizado, já tive neste período, embora com poucos sintomas, graças a Deus, tá bom? Então essa rinite é que está afligindo um pouquinho nesta manhã, mas eu agradeço pela preocupação. O Senhor Jesus, nesse texto de Mateus capítulo 5, lança os olhos sobre esta natureza do olhar humano. Todos nós, irmãos, em alguma medida somos aquele fotógrafo de janela indiscreta. Em alguma medida olhamos para o outro, mas o Senhor aperta, o Senhor leva a discussão para um outro patamar. O Senhor fala assim, versos 27 e 28. Ei, vocês discípulos, lembra que o Sermão do Monte é dirigido aos discípulos. A multidão estava ao redor, mas o discurso é dirigido para os seus. O discurso do Senhor Jesus é dirigido para os seus discípulos. Vocês ouviram, meus discípulos, que você não deve adulterar. Ele evoca a lei, que de fato proibia o adultério. Mas o Senhor leva a discussão para um outro padrão. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu quero dizer para você uma coisa, você pode nunca ter, de fato, tocado uma outra mulher que não a sua. Você pode nunca ter se deitado com uma outra mulher que não aquela com a qual você concebeu o casamento, e ainda assim ser um adúltero. Porque a discussão para o Evangelho do Senhor não é apenas aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós pensamos e sentimos. É isto que ele está dizendo. Não é sem motivo que em Mateus capítulo 15, verso 9, o Senhor diz que é do coração que procedem os maus desígnios, os adultérios. O Senhor está dizendo o seguinte: não apenas não cometa adultério, literalmente, fisicamente, não apenas isto, guarde o seu coração, guarde a sua mente. É isso que ele está dizendo. Se você olhar para alguém com intenção impura, e aí a palavra grega, a expressão grega para intenção impura é o desejo por aquilo que é proibido. Ou seja, se você sabe que você não pode ter aquilo, mas ainda assim olha com o olhar cobiçoso, você está pecando. Só para que os irmãos entendam, os fariseus eram aqueles que gostavam de cumprir a lei,
mas às vezes com o coração longe. É essa a crítica do Senhor Jesus diversas vezes a eles. Não é sem motivo que o Senhor os chama de sepulcros caiados. Por fora são muito bonitos, mas por dentro, pensamentos e sentimentos muito podres. Os fariseus dessa época costumavam, aqueles que eram mais severos no cumprimento da lei, eles andavam na rua com os olhos semi-fechados, semi-cerrados, assim, ó, porque já que eles não poderiam adulterar, e a mulher no contexto do primeiro século era um ser que levava o homem ao pecado. A mulher não era apenas subvalorizada, a mulher era desvalorizada na essência. Para o fariseu, cumprimentar, conversar com uma mulher era estar com o coração aberto ao pecado. Era assim que a mulher era vista. Louvado seja o nome do Senhor, isto não mais acontece. A teologia reformada fala de que as mulheres têm uma função complementar com os homens no reino de Deus. O Senhor prova isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, conversando com elas, dialogando com elas, operando milagres na vida delas. Mas os fariseus dizem, a gente não pode adulterar, então a gente vai andar com o olho semi-cerrado, porque se a gente vir alguém passando, a gente não sabe se é homem ou mulher, se for mulher a gente está livre. Esses fariseus eram chamados de fariseus da perda do sangue, por razões óbvias, com o olho fechado, andando, vão cair, vão se machucar. Mas o Senhor diz, não é nada disso. Você pode não ter se relacionado com uma mulher que não é sua, e ainda assim ser adulto. E aí logo em seguida o Senhor fala nos versos 29 e 30 o seguinte: se o teu olho direito, se a tua mão direita, e por que o direito? Porque os membros do lado direito eram considerados os mais importantes. Então o Senhor está dizendo o seguinte: se aquilo que você tem de mais relevante no teu corpo te faz pecar, arranca, joga fora. Porque é melhor você entrar no reino dos céus faltando uma parte do seu corpo, mas estar lá, do que estar perfeito, completo e caminhar para o inferno. O Senhor não fala de jeito nenhum em sentido denotativo, real, de se cortar. O Senhor não está falando de cortar a mão, embora um homem chamado Orígenes tenha feito isto, tenha cortado o seu próprio membro masculino para que não tenha possibilidade de pecar sexualmente. Não é isto que o Senhor está dizendo. O Concílio de Nicéia, em 325, acabou com isso. A fé cristã não aceita mutilação do corpo. O corpo é templo do Espírito. Mas muitos entenderam esta palavra de forma literal, e não é essa a ideia. A ideia do Senhor é: faça aquilo que você precisa fazer para não pecar. E o texto continua falando de santidade, quando nos versos 31 e 32, o Senhor fala que aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, e alguém fica com crise com isso. Será que para Deus o casamento não é para sempre? Será que para o Senhor Ele está relativizando a questão do casamento? Será que Ele está relativizando ser uma só carne com a sua mulher? De jeito nenhum. Nós precisamos entender o contexto em que isto é falado. Deuteronômio capítulo 24, verso 1, a lei dizia o seguinte: se o marido achar na mulher algo que lhe seja vergonhoso, se o marido descobrir algo de impureza na mulher, no sentido de relações sexuais ilícitas, ele tem a autoridade de se divorciar, de se separar desta mulher. Ele tem essa possibilidade. Veja, o Senhor não está aprovando o divórcio. O Senhor está dizendo que em razão de relações sexuais ilícitas, em razão da dureza do coração, é o que diz a palavra, Moisés autoriza que isso aconteça. Veja, muitos têm olhado para esse texto de uma forma equivocada, pensando exclusivamente na questão de casamento se mantém ou não se mantém. É óbvio que para Deus o casamento é para sempre. A questão aqui é santidade. O Senhor está dizendo que em quebra de santidade, até o casamento, em razão do pecado, da dureza do coração,
do homem caído, pecador, até o casamento, pode ser afetado pela falta de santidade. De modo que eu quero conversar com você nessa manhã a respeito de uma palavra dura. E não existe palavra dura para você, seja presencialmente ou você que nos acompanha remotamente. A palavra é dura para nós, no entanto ela é bíblica e ela precisa ser falada. Eu quero falar sobre santidade, reflexões sobre santidade. Nós vamos olhar para esse texto e aprender a respeito de algo que tem sido deixado para trás na igreja moderna. O discurso da igreja moderna tem sido: você pode servir a Deus e Deus vai abençoar a sua vida. Você pode cuidar da sua vida espiritual e em contrapartida você vai receber benesses, benefícios, bênçãos incontáveis da parte de Deus sobre você. Sim, isso tudo é verdade. Deus nos abençoa, Deus nos preserva, Deus cuida de nós, Deus abençoa a nossa casa, tudo isto é verdade. No entanto, eu quero falar da nossa responsabilidade diante de Deus em nos manter santos. Quero falar de algo que tem sido deixado de falar em muitos púlpitos, mas pela misericórdia do Senhor nós vamos tratar nessa manhã. O povo de Deus, os discípulos do Senhor, são chamados a uma vida de santidade, que o sangue de Jesus me cubra nesta manhã. Em primeiro lugar, queridos, a santidade nasce no coração. Os versos 27 e 28 dizem isso de forma clara. Ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. É impressionante como há um conflito, especialmente entre os religiosos, entre o que se faz e o que se sente, entre o que se faz e o que se tem na mente, entre a forma de proceder e de agir e de caminhar e aquilo que nós temos no coração. Nós enfatizamos o testemunho, e de fato ele precisa ser enfatizado. Nós enfatizamos aquilo que as pessoas veem, e de fato nós levamos o nome do Senhor na nossa vida. Isso precisa ser enfatizado. Mas nós precisamos ter cuidado, porque às vezes no afã de enfatizar aquilo que é externo, nós esquecemos aquilo que acontece internamente em nós. Explico. A pureza se manifesta no comportamento? Sim. A santidade pode ser expressa nos relacionamentos? É claro que sim. No entanto, a raiz da santidade está no coração. Portanto, não adianta você andar por aí dizendo: meu amado, como vai? A graça e a paz do Senhor Jesus, somos membros da mesma família, e por dentro você nutrir ódio, você está em pecado, irmão. A discussão do Senhor não é naquilo que todo mundo vê. A discussão do Senhor não é aquilo que você faz na frente do seu pastor, na frente de um presbítero da igreja, ao lado de um membro da sua igreja. É aquilo que você é por dentro, na alma, no coração, nas reflexões, nos pensamentos. O Senhor eleva a discussão para um padrão excepcionalmente melhor e mais profundo. Não é sem motivo que o Senhor fala: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, e na hora de oferecer a oferta, ser ministrado pelo Espírito Santo a respeito disso, não entrega não. Vai lá e se conserta com ele primeiro, porque não interessa o que você faz exteriormente, se isso não está casado com aquilo que acontece na sua alma, no seu coração. A santidade nasce no coração. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo o seguinte: você pode ser casado há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você pode nunca ter ido para a cama, nunca ter se deitado com uma mulher fora do seu casamento, ou antes do seu casamento, e ainda assim ser adúltero, porque você já olhou para alguém com intenção impura. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor coloca então diante de nós a realidade que nós estamos todos no mesmo padrão, no mesmo patamar.
Isto tira de nós aquele senso que temos de olhar para o outro de cima para baixo. Ele reforça aquilo que nós aprendemos na semana passada, na instrumentalidade do nosso pastor reverendo Isaías. Porque nos versos 21 e 22, a palavra do Senhor diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito? Não matarás? Foi sobre isso que nós ouvimos, que os irmãos ouviram no domingo passado. E o Senhor diz, olha, eu porém vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão. Isso ganha peso, isso ganha força na palavra de 1 João capítulo 3, verso 15, que diz, se você odiar o seu irmão, você é assassino. No Evangelho do Senhor, a discussão ganha um outro plano, querido. Nós somos chamados à santidade, sim, e nós precisamos lembrar que isso nasce aqui dentro. Cuidado com a sua janela indiscreta, cuidado com aquilo que você conjectura sobre a vida do outro, cuidado com a forma como você olha para uma outra mulher. Você, minha irmã, cuidado com a forma como você olha para um outro homem, cuidado. Porque se você deseja aquela pessoa para si, e você sabe que essa pessoa não será sua, você está desejando com intenção impura, e o nome disso é adultério. Mateus capítulo 15, verso 19 diz que é do coração que procedem essas coisas. Cuidado com o que você pensa. Não cuidado na direção do seu olhar tão somente, mas cuidado com as suas intenções ao olhar. E é interessante, queridos, que nós vivemos dessa forma, como se o Senhor, o nosso Deus, onisciente, fosse enganado pelas nossas atitudes. É assim, eu só ando de mão dada com a Luana, não olho nunca deitei na cama com nenhuma outra mulher, sou dela, ela é minha. E aí a gente anda por aí com um olhão equivocado, pecaminoso, desejoso daquilo que não pode, e a gente acha que porque as outras pessoas não percebem, Deus não percebe. Só que o Senhor Jesus está falando isso para nós. E alguém pode dizer, pastor, mas nós somos crentes. Sim, a palavra do Senhor no Sermão do Monte era para discípulos. Isso me faz lembrar quando Samuel vai ungir o rei Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. A palavra de Samuel é muito clara. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. A palavra do Senhor por meio de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidado do seu coração. O que você tem pensado e sentido pode ser pecaminoso, ainda que você não tenha feito externamente. Em primeiro lugar, a santidade nasce no coração. Mas em segundo lugar, a santidade demanda atitudes sérias. Os versos 29 e 30 dizem assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A santidade demanda atitudes sérias, queridos. O Senhor não está falando de tirar uma parte do corpo. O Senhor não está falando de arrancar de fato, literalmente, o olho ou cortar a mão. O Senhor está dizendo o seguinte: aqueles que são meus discípulos lidam de forma séria, com atitudes coerentes, corretas, incisivas contra o pecado. O que o Senhor está dizendo é aquilo que Ele elaborou nas bem-aventuranças.
Capítulo 5 de Mateus, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração. O que o Senhor está dizendo é que não há como nós sermos do Senhor e andarmos acariciando o pecado, mimando o pecado, cuidando do pecado. O que o Senhor está dizendo para nós é que nós que somos servos do Senhor lidamos com seriedade com esse termo, com este tópico da vida. O que o Senhor está dizendo, segundo um grande estudioso do Novo Testamento, William Hendrickson, é o seguinte: é preciso agir de forma drástica a fim de livrar-se de tudo quanto no curso natural dos acontecimentos te levará a pecar. O Senhor está dizendo o seguinte: em razão de o pecado ser tão destrutivo, e só você que já viveu uma situação de pecado sério, calamitoso, que gerou destruição na sua casa, destruição na sua própria saúde, destruição nas suas emoções, sabe que não dá para brincar com o pecado, querido. Existem homens que ficam flertando nos seus ambientes de trabalho. Você está trazendo espada para dentro da sua casa, amado. Pastor, mas que palavra dura é essa? Não dá nem para falar amém. Mas cabe a mim, como seu pastor, orientar a sua vida nesse sentido. Você é casado, você é casada, jovem, está ainda no ambiente da universidade, cuidado com as suas redes sociais. Porque você pode não ter coabitado com aquela pessoa e ainda assim ser adúltero. Se você se permitir ter sentimentos, enamoramentos fora do casamento, antes do casamento. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Tem que morrer. Nós somos aquele povo que lida seriamente com o pecado. Então, se é um livro que você tem, que faz a sua mente viajar em pensamentos que não são cabíveis a um servo do Senhor, então esse livro tem que ser banido da sua casa. E quem está falando é alguém que ama a literatura, queridos. Mas se naquela obra há algo que estimula no seu coração desejos e pensamentos pecaminosos, abandona isso. Porque é melhor você ir para o céu agradando o Senhor, mesmo deixando de ler um livro, do que caminhar em pecado, entristecendo o Espírito Santo que habita em mim e você. Se você vê um filme com cenas que geram no seu coração desejos perniciosos, maledicentes, meu irmão, em nome de Jesus, por amor a Cristo, abandona isso. Pastor, mas o que acontece? Eu estou vendo esse filme, minha esposa está dormindo, eu estou vendo. Eu não estou na rua, não estou procurando outra mulher, mas só Deus sabe por onde vai a sua mente, querido. E o Senhor está dizendo, isso é adultério, para com isso. Que laço social você ainda mantém, que deveria ser cortado? Ah, mas é só uma amiga, é só um colega, é só um companheiro. É tão simpático, é tão gentil, é tão educado. Adultérios, irmãos, nunca começam com dois corpos sobre a cama. E a palavra do Senhor vem a mim e a você nesta manhã, dizendo que nós devemos ter atitudes sérias. Que você e eu descartemos hábitos perniciosos. Redes sociais, e aí já não mais falo para os jovens, porque redes sociais, todos nós temos. Cuidado. Cuidado. Não apenas cuidado com o que você vê, mas cuidado com o que você gera no coração do outro. Você já viu um pessoal aí que
Bota umas fotos, você não consegue identificar quem é a pessoa. Porque são tantas caras e são tantas bocas que você fala, quem é essa pessoa? Eu não estou entendendo. Você pode estar despertando no coração de alguém um desejo, um sentimento adúltero. E o Senhor está dizendo o seguinte: arranca isso da sua vida. Segunda Coríntios capítulo 6, verso 17, a palavra de Deus diz assim: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Por amor a Jesus, preserve a sua vida espiritual. Rompa com aquilo que te faz pecar. É isto que o Senhor está dizendo nos versos 29 e 30. Atitudes sérias. É diferente quando nós vamos combater uma infecção com antibiótico. Os irmãos que são da saúde devem saber disso com muito mais profundidade do que eu. Mas se você tem uma pequena infecção, você não toma um antibiótico gigante. Você vai tomando antibióticos cada vez mais fortes, não é assim? Não é isso que o Senhor está ensinando para nós. Infecção e antibiótico não são uma boa metáfora para o nosso combate com o pecado. Nós, com relação ao pecado, damos tiro de bazuca em formiga. Se alguma coisa tem cheiro de te fazer cair, abandona, muda a direção, sai daí. Em primeiro lugar, a santidade nasce no coração. Em segundo lugar, a santidade demanda atitudes sérias. E em terceiro e último lugar, a santidade é um compromisso permanente. Dos versos 29 ao 32, nós vemos sempre palavras do Senhor dizendo: faça isso agora. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Quando? Agora. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança. Imperativos são sempre para agora. Verso 32, 31 e 32. Aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. O que o Senhor está dizendo é que o nosso compromisso com santidade é algo permanente, frequente, perene na nossa vida. Não existe tempo em que nós cuidemos de santidade e um outro que a gente pense, não, aqui não. A gente não cuida de santidade na primavera, outono e inverno, e no verão a gente vive como quiser. Não é assim. A gente não cuida da santidade na companhia dos pais, na companhia da esposa ou do marido, mas na ausência deles vivemos da forma que queremos. Não, o compromisso com a santidade é permanente e perene, querido. Se o teu olho te faz tropeçar, corta, faz isso agora. Este princípio nos direciona a uma nova vida em Cristo. Santidade é uma preocupação para agora. O testemunho é uma preocupação para agora? Fato, óbvio, evidente. Não envergonhe o nome de Jesus com a sua vida. Fato. Mas não adianta a atitude correta com o pensamento errado. Não adianta, segundo o padrão do Evangelho, a ação adequada se o pensamento está longe disso. Aí sabe o que o pecador faz? Então já que não adianta a minha atitude certa se o meu pensamento é errado, já que o meu pensamento é errado, vou agir de forma errada. Não existe nada mais adâmico do que isso, irmão. Não existe nada mais pecador do que isso. Se você está aqui me ouvindo nesta reflexão, ou se você está remotamente ouvindo esta reflexão e está pensando assim, já que as minhas atitudes corretas não são o suficiente, mesmo tendo o coração equivocado, então vou agir equivocadamente para que eu mantenha a coerência ruim entre o que tenho dentro e o que tenho fora. Você está com um pensamento pecaminoso. Não é estragar tudo, é melhorar tudo.
Se a atitude externamente, se o testemunho externamente é correto, então peça ao Senhor para transformar o seu coração, peça ao Senhor para transformar a sua mente, peça ao Senhor para transformar o seu interior e viva em novidade de vida em nome de Jesus, querido. O convite da palavra do Senhor para mim e para você, em Hebreus capítulo 3, verso 7, é: se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se você está entendendo tudo isso, querido, não endureça o coração, não se fecha para isso, não pense assim: a semana que vem eu volto, vou ouvir uma outra coisa, essa não valeu. Não, essa palavra é para você. Nós devemos combater aquilo que nos faz pecar diariamente. Santidade é um compromisso diário. Isso não tem a ver com aquilo que nós fazemos necessariamente com o exterior. Você já deve ter acompanhado algum grupo de anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. E o desafio destes queridos, que muitos deles são convertidos ao Senhor, a luta deles, sabe qual é? É diária. É mais um dia e eu não encostei a boca no álcool. Mais um dia e eu não usei drogas. Mais um dia e eu venci. É assim com a santidade. É dia a dia, lutando diariamente na presença do Senhor e clamando a Jesus: Senhor, transforma minha vida, Senhor, transforma minha forma de pensar, Senhor, transforma minha forma de sentir, Senhor, eu estou nutrindo um sentimento que eu não posso nutrir, tira isso, repreende isso. É assim, querido. Se a tua mão te faz pecar, não estenda a sua mão, não toca. Se o teu olho te faz pecar, fecha os olhos, sai dali, ergue a Deus uma palavra de oração, repreende. Se o teu pé te faz pecar, não vá a este lugar. Eu sei que essa palavra não é tão agradável de ouvir. Eu sei que muito mais agradável é você ouvir que Deus é poderoso para fazer, para operar, para curar. Eu sei disso. Mas nós precisamos falar de santidade, irmãos. Provérbios capítulo 4, a partir do verso 23, a palavra do Senhor diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Seja você mais jovem, seja você mais avançado em idade, não existe palavra para você ou para mim, ou para aquela faixa ou para outra. O Evangelho é para todos nós. Concluindo, você lembra de Alfred Hitchcock? Janela Indiscreta? Lembra que o fotógrafo olhou a vida de um casal e de forma perniciosa, pecaminosa, conjecturou? Pois é, nós fazemos isto. Nós podemos olhar para o outro de forma perniciosa, pecaminosa, porque é no coração que são elaborados os maus pensamentos e maus desígnios. Mas a palavra do Senhor para você e para mim nessa manhã nos faz lembrar que a santidade nasce do coração. Você tem que zelar por ele, você tem que cuidar daquilo que você pensa e sente. A santidade demanda atitudes sérias. Não dá para brincar com o pecado, não dá para cultivá-lo. A santidade é um compromisso diário que o servo do Senhor tem. Existe alguma área da sua vida que te faz tropeçar? Hoje, agora. A conversa é séria. Existe no seu coração aí um desejo pecaminoso, um sentimento equivocado, existe? Pode ser que você esteja sentindo isto já há algum tempo,
e não esteja tomando uma atitude séria de abandonar isto. Seja porque você não consegue, porque sozinho não dá, seja porque você não quer, porque você quer esse prazer. Pode ser que você tenha vencido a semana no dia de ontem e tenha falado: graças a Deus eu consegui mais um dia, mas hoje eu vou chutar. Eu quero desafiar o seu coração a olhar para Jesus Cristo, porque na cruz do Calvário o Senhor redime o nosso coração. O Senhor apresenta para nós a possibilidade de um coração novo. O Senhor fala para nós, por meio de Paulo aos Coríntios, que se alguém está nele, nova criatura nós somos. E se você não tem tomado uma atitude séria com relação a pecado, seja ele qual for, você vai olhar para Jesus e vai clamar ao Senhor para que Ele opere isto no seu coração hoje. E a partir do dia de hoje, fortalecido na força do Espírito Santo, você vai viver como um discípulo de Jesus, entendendo que a santidade é para hoje, a santidade é para amanhã, a santidade é para sempre. Eu quero orar com você. E eu quero pedir a você que feche os seus olhos. Porque a palavra do Senhor nos diz, por meio do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo. Não lance as lentes da sua câmera para a vida do outro agora como em janela indiscreta. Lance as lentes das suas análises para a sua própria vida. Pode ser que você veja um coração tomado por sentimentos e pensamentos equivocados. Pode ser que aquela mágoa esteja aí, aquele sentimento por alguém que não deveria estar aí, está. Pode ser que você esteja cobiçando, desejando, até sexualmente uma pessoa, sendo você alguém casado. Talvez seja você que esteja resolvido em entregar a sua vida ao pecado. A palavra do Senhor diz a mim e a você: arranca isso agora, peça perdão agora, recomece a história agora. E eu quero orar com você. Você não vai ter que sair do seu lugar, até porque estamos guardando as distâncias, mas você vai levantar sua mão, você que está enfrentando uma situação de pecado sério, que você precisa abandonar nessa manhã. Os olhos da igreja estão fechados. Você vai tão somente dizer: pastor, eu preciso dessa oração, eu preciso de força espiritual para enfrentar isso. Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nessa manhã nós vamos abandonar pecados, irmãos. A história é para nós. Todos quantos estão com as mãos levantadas, você está dizendo para Deus: eu preciso de algo novo na minha vida, eu não suporto mais esse coração. Você que está em casa, levanta a sua mão, coloca a mão no seu coração, como que dizendo para Deus: Senhor, eu preciso desse renovo. Levanta a sua mão aí. Eu quero pedir a você que se coloque de pé. Você não vai sair do seu lugar, você não vai poder sair. Fique de pé, eu quero orar por você. Você vai dizer para Deus: Deus, eu preciso disso. Pode ser um sentimento, pode ser um pensamento. Fica de pé, a palavra é para você. Se você está entendendo isso, não fica sentado não. Chegou a hora de encarar problemas, irmãos. Seriedade diante de Deus, seriedade com santidade. O Senhor chamou a igreja para ser santa, pura. Isso não tem a ver com não pecar, isso tem a ver com uma atitude séria diante do pecado. Nós não lidamos bem com o pecado, nós somos esses. Que o sangue de Jesus nos cubra nessa manhã. Se você entendeu, fica de pé. Nós vamos clamar ao Senhor pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus,
a começar de mim, Senhor. Nós queremos nos colocar na Tua presença, dizendo, Senhor, que por vezes o pensamento que nós não devemos ter é este que temos. Nós assumimos, Senhor, diante do Senhor, que os pensamentos, sentimentos, intenções, motivações que às vezes marcam a nossa caminhada, que marcam a nossa reflexão, contradizem aquilo que o Senhor diz na Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que por muitas vezes tem faltado atitude, coragem. Reconhecemos, Senhor, que em alguns dias nós lutamos, mas em outros dias nós relaxamos nessa luta contra o pecado. Mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que habita a nossa vida, que santifica o nosso caráter. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor nessa hora. Santifica a Tua igreja, Senhor. Santifica a Tua igreja, Pai. Santifica a cada um de nós. Santifica a Tua casa, Senhor. Limpa. Passa o Teu sangue, Senhor. Lava-nos completamente. Muda a nossa história. Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão de pé nessa manhã e que enfrentam situações, sejam elas quais forem. Como pastor sobre essas vidas, nós clamamos em nome de Jesus, fortalece. Dá força, Senhor, àquele que não tem nenhum vigor. Dá seriedade na Tua palavra. Faz com que este irmão e esta irmã se fortaleçam espiritualmente. E que isto aconteça para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos porque todos quantos são acorrentados pelo pecado, olhando para a cruz, recebem perdão, renovo e recomeço. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós já fomos algemados por um peso, mas o Senhor nos limpa, nos redime, nos conserta. Nós Te louvamos e Te adoramos nessa manhã, porque há perdão para a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque no Senhor vivemos uma nova história. Nós assim Te oramos e já Te agradecemos pela força no Espírito Santo para vencer pecado, para abandonar pecado e para viver uma nova vida em Jesus. Nós Te agradecemos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém.